Olá, mais uma vez estamos aqui para crescermos mais em um entendimento mais aberto, né, mais amplo. Não que eu jamais vou negar os fundamentos da Bíblia, jamais vou negar os fundamentos do Evangelho, nunca vou negar. Creio em toda a palavra de Deus como ela é, mas o que eu sempre combato aqui é um sistema que tenta dominar essa verdade, que tenta controlar as pessoas, que não deixa as pessoas crescerem realmente dentro de uma liberdade, dentro de uma consciência, e fica sempre mantendo as pessoas como se fossem aquelas pessoas que nunca vão conseguir viver sem estar dentro do lugar. Por exemplo, é como aquelas pessoas idosas, né? Um asilo, onde agora você tem que ficar lá dentro de um asilo, onde você não é mais capaz de viver sua vida sem estar ali, sem os cuidados daquilo ali. O único que nós temos que depender e não podemos viver sem Ele é Jesus Cristo. E a gente só não consegue viver mais sem a fé. E fé é convicção, fé é certeza, é acreditar de Deus, acreditar em Deus de tal maneira que a única coisa que você só não consegue vê-lo ainda com seus olhos, mas você acredita que Ele é tão real, que Ele é muito mais real do que o que você vê. Isso é fé. E acreditar na sua palavra. Porque não se pode acreditar em Deus sem acreditar na palavra dele. Não existe um ser pessoal que se comunica sem a palavra e sem a escrita. Então, se você acredita em alguém, é porque alguém falou algo para você, porque alguém falou de si, porque alguém falou o que deseja, o que pensa. É a única forma de você saber como fazer algo que seja a vontade de alguém, ou compreender, ou ter um respeito. Então, acreditar em Deus só de palavras não adianta. Tem que acreditar na palavra dele. E aí é onde você tem que começar a fazer essa reflexão pessoal na sua vida. Eu preciso acreditar mais que Deus existe, ou eu tenho que começar a acreditar agora no que Deus diz, na sua palavra. Agora não precisa você ir para um caminho religioso onde agora você vai receber um rolo de dogmas, de práticas aparentes, para que você agora acredite que está fazendo a vontade de Deus. E hoje eu queria falar algo sobre um assunto interessante, que é sobre a graça e a igreja invisível. Por que eu falo assim, a igreja invisível? Porque é aquela que não é vista através de um lugar construído ou pessoas que se denominam como daquela denominação, daquela instituição em primeiro lugar. Porque as pessoas hoje, por mais que você viva uma fé, tenha um conhecimento, a sua atitude condiga com os princípios cristãos de Jesus, mesmo assim as pessoas vão perguntar de que instituição é. A pergunta é sempre a igreja, né? Mas a gente sabe que a igreja não é um lugar, mas para o sistema é. Então, eles vão perguntar de que igreja você é. Porque não basta você somente ser um cristão através da sua vida, da sua atitude. Você tem que dizer para aquela pessoa de qual é a sua denominação. Então veja a que ponto nós chegamos, onde a denominação, o rótulo denominacional, ele tem mais valor do que a sua própria conduta, do que a sua própria vida cristã, do que o próprio ser cristão não é suficiente. E eu queria ler uma passagem aqui, que está na palavra de Deus, que está lá no livro de Reis, que é naquela parte lá do Antigo Testamento, né? Que fala assim do profeta Elias, quando Israel, né, quando Acabe casa com aquela princesa, né, que vem lá de outros povos, e ela traz para Israel os cultos a outros deuses, né, que não é o único Deus de Israel, mas traz outros deuses e começa agora a perseguir os profetas e os outros que não aceitavam aquela prática. E então ela também decide matar todos os profetas de Israel, porque eles não aceitavam e falavam contra, né, o Deus Baal. E então Elias é um dos que é levantado para combater, né, essa idolatria, essa prática, né, que ia contra o Deus de Israel. E ele sofre muito, é perseguido, foge, vem um grande tempo de seca que ele profetiza, vem a situação, depois vem a chuva, e mesmo assim ele continua sendo perseguido. Mesmo com todas as provas, mesmo Deus fazendo fogo cair do céu e consumir ali o holocausto, e os profetas de Baal não conseguiram fazer isso, porque o Deus dele não existia, né? É um Deus que só era um Deus feito por mão de homens. E ali, mesmo assim, Elias é perseguido, e a princesa lá, a rainha Jezebel, manda perseguir Elias, né? E matá-lo, queria ele morto. E Elias fica assim, meio que
se sentindo assim, poxa, mesmo com isso aí, o rei aceita, mesmo com isso, o povo de Israel não fez nada, permite que ela continue fazendo isso, mesmo quando eles tendo visto o poder de Deus lá se manifestar. Então chega numa passagem que ele fala assim para Deus, né? Que ele vai lá, fica lá meio sozinho lá no deserto e tal, e ele fala para Deus assim. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para matarem. E só eu fiquei. Isso é o que Elias está dizendo. Mas aí você vai ver o que Deus responde a Elias. Olha o que Deus responde a Elias. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quer dizer, Elias passou todo aquele tempo ali, né, sendo aquele profeta que viu seus amigos, outros homens sendo mortos por não aceitar aquilo. E chegou uma hora que ele disse: pô, eu sou o único que fiquei, Deus. Ele acreditava que ele tinha sido o único profeta que ficou. Só que Deus chega para ele e fala e traz algo que realmente é surpreendente. Ele fala: tem mais 7.000, Elias, como você, que não se dobraram a Baal e nem beijou ele em reverência. 7.000. Veja que situação surpreendente. Elias achava que ele era o único profeta, mas tinha mais 7.000 homens que Deus tinha guardado, né? Que vai deixei ficar Israel 7.000 homens. Então eu acredito que hoje também, e eu queria deixar também claro que essa passagem também ela é falada no Novo Testamento pelo profeta ou pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ele fala no Romanos 11 Romanos 11:4, que ele fala assim: mas lhe diz a resposta divina, falando sobre a questão ali, né? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos a Baal. O que é que isso quer trazer para nós como um conhecimento, uma revelação da palavra de Deus? É que nem sempre tudo é visto pelos nossos olhos. Nem sempre você vai ver tudo e saber de tudo. Então hoje, quando a instituição ela tenta criar uma história, lê lá de trás, dizendo que ela representa essa igreja, que ela representa a história da igreja de Jesus, esse é o problema. A igreja de Jesus foi edificada por Jesus. Não foi fundada por um homem. Não foi fundada por pedras. Ela foi fundada por Jesus lá no início. E na sua morte, ele começa a fazer de cada um que crê nessa palavra essa igreja dele, uma pedra que forma a igreja como um todo. Então nós somos pedras vivas da igreja, somos a igreja de Jesus, sendo edificada por ele, porque Jesus fala: eu vou edificar a minha igreja. E Jesus nunca construiu nada e nem mandou construir nada para chamar de igreja, mas ele fala que nós somos as pedras vivas que ele edificaria durante os séculos. Porque ele fala: eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão. Enviarei o Consolador para que esteja convosco todos os dias. Então, o Consolador é o Espírito Santo. E Jesus está em nossas vidas, em todos ao mesmo tempo, através do Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias, fazendo morada em nós, que nós somos a sua morada. Então, quando você olha para a história, você só vai ver cada instituição contando a sua história a partir da sua fundação. Né? E querendo dizer que ela ali representa essa história daquela igreja que começou lá com Jesus e com os apóstolos. A igreja de Jesus, ela nunca foi reconhecida por rótulos e nem por lugares. E ela sempre existiu. E como hoje também existe. Digo a você, numa população de 7 bilhões no mundo, existe muita gente que um dia ouviu falar de Jesus, que um dia olhou para Jesus, que creu em Jesus, que recebeu o Espírito da revelação, do entendimento, e que ele entendeu que ele não precisa mais ser uma pessoa presa a uma instituição. E hoje as pessoas estão fazendo muitas coisas aí, muitos atos de bondade, de justiça, ensinando as pessoas, mostrando o caminho, de uma forma simples, mas que tem feito muita gente conhecer Jesus de uma forma
não através de um sistema, não de uma padronização, não através de dogmas, não através de uma doutrinação repetitiva e condicionada. Então a igreja de Jesus está aí. Essa igreja sempre vai existir, porque Jesus não falhou. O que falhou foi os homens, quando criou um sistema que ele vai se dividindo, né? Começa hoje com um, aí funda a instituição. Aquele que está ali sai e funda outra. Daquele mesmo ali já há uma briga e aí já funda a outra e assim vai. E aí sim sempre começam os conflitos. Então o sistema religioso dos homens aqui é um fracasso. Mais uma vez eu estou falando, não estou julgando aqui a fé das pessoas e nem o caráter de ninguém na sua posição humana e social. Mas esse sistema ele é um fracasso. Ele ilude as pessoas. Ele é aquele remédio que não cura. Ele só dá um tempo, traz uma anestesia por um tempo e depois o problema continua. Ou às vezes é como aquele remédio, aquela morfina, né? Que traz um bem-estar em alguns momentos, mas chega uma hora que nem mais a morfina faz efeito. Então é quando as pessoas chegam a um estado mesmo que perdem a fé, que se afastam, que se entregam, porque o sistema não consegue trazer realmente uma verdadeira paz e tirar das pessoas a culpa e achar que você não tem que estar ali tentando pagar a Deus como uma penitência. Esqueça, ninguém pode mais fazer nada pelo que foi feito. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar o perdão de Deus e viver em paz. Jogue fora as suas culpas. Arranque de dentro de si esses pesos. Você não vai pagar suas dívidas e nada do que você fez, que ainda que você ache que tenha sido as coisas mais terríveis, não adianta. Receba o consolo e o perdão de Deus em sua vida. Porque a igreja de Jesus é essa, é aquela que vive, é aquela que não é condicionada e ela é feita de pessoas que têm atitudes. E eu acredito. E eu digo mais ainda, dentro desse sistema que está aí, sistema religioso, tem muita gente, talvez esteja falando até para essas pessoas agora, que estão lá dentro. Eu respeito você, não lhe julgo não. Eu sempre vou falar desse sistema, da sua forma doutrinária, da sua estrutura, eu sempre vou falar e vou dizer que está errado. Não tem nada na Bíblia que prove que isso aí é realmente, que represente a igreja de Deus, e nem a igreja de Jesus, e nem o exemplo dos apóstolos. Mas eu digo que tem muita gente hoje dentro dessa igreja institucional que está sufocada, que ela não aguenta mais viver essa repetitividade, essa coisa que só é direcionada para o culto híbrido, para aquela situação só ali dentro. E ela às vezes quer fazer algo mais, ela quer viver essa coisa humana, essa coisa de como Cristo foi, né, que fez, de viver aquela coisa diretamente com as pessoas, de estar ali na simplicidade, sem nenhuma padronização, sem nenhuma aquela coisa daquela burocracia religiosa, mas aquela coisa espontânea, aquela coisa onde o amor seja verdadeiro, onde as palavras sejam espontâneas, onde os atos sejam direcionados uns para os outros, onde a obra de Cristo seja realmente aquilo que você faz para o seu irmão e não para um lugar. Não é uma pedra que você coloca em um lugar que você está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus são pessoas. Lembre-se disso. Jesus morreu foi por pessoas, nunca por um lugar. E hoje, quando as pessoas chamam de um lugar de obra de Deus, que construir uma parede, levantar paredes é a obra de Deus, realmente nós chegamos realmente ao fundo do poço desse sistema que se torna tão vazio. Muito bonito na aparência, muito bonito nas suas pregações, mas na prática é um vazio, são matéria inerte e que não chega a lugar nenhum, que cansa. Não é à toa hoje que o sistema religioso está assim, sempre procurando alguma coisa nova para trazer o ânimo, entretenimento para os seus membros, para ver se eles reanimam, porque parece que chega uma hora que isso cansa. Mas quando você crê na palavra de Deus, o amor nunca cansa. Quando nós amamos a Deus, amamos a palavra de Deus, que nós olhamos para fora e vemos um campo vasto, onde as próprias pessoas são a obra e que cada pessoa que você pode fazer algo por ela dentro daquilo que você tem em você, que está ao seu alcance, daquilo que você está fazendo a obra de Deus. Mesmo que aquela pessoa muitas vezes não reconheça ou amanhã ela não queira acreditar, mas você fez. Deus está vendo o que você está fazendo e isso é importante. Então, por isso que eu digo, assim como Elias achava que ele era o único, porque ele não via mais com seus olhos os outros, assim também não ache que a igreja ela é conhecida pelo que você vê numa placa ou numa instituição. Essa igreja está aí. E eu creio hoje que tem muita gente aí fazendo a obra de Cristo sem ninguém nem saber. Muitos pastores, muitos evangelistas, muitos homens que não têm o status. Eles vivem como uma função, eles têm como um dom natural e fazem isso dentro das suas
limitações, dentro dos seus lugares, onde eles estão, e fazem essa obra muito maravilhosa. E que um dia, no reino de Deus, Deus vai revelar isso, e isso vai ser muito maravilhoso para todos nós. Eu acredito na igreja que foi edificada por Jesus, e ela nunca deixou de existir. Ela nunca precisou ser restaurada, renovada, já nunca, reformada, nunca. A igreja que Jesus criou é uma igreja viva e que ela é edificada pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é muito maior do que qualquer homem, do que qualquer coisa. E Ele tem feito isso na vida de quem dá lugar, de quem ouve a voz do Espírito de Deus, que crê em Jesus de todo o coração e que se liberta dessas agrilhões, dessas correntes religiosas, desses cordões que tentam nos controlar e que tentam anular a nossa capacidade de pensamento, de intelecto, e ser somente aquele servo que só ouve e faz sem questionar. Então, vamos aprender e entendermos a cada dia. Eu creio que a Igreja de Cristo, na graça, a igreja é invisível aos olhos do sistema e aos olhos de muitos, mas ela está aí. E Deus vê todos os dias essa igreja e se alegra. E você pode ser um dessa igreja. E se você não é, comece a ser na sua vida. Comece por você mesmo, na sua transformação de vida, no seu dia a dia. E quando você puder fazer aquilo que Cristo fez, faça, que o Deus vai se alegrar com você muito. A paz do Senhor a todos que são a igreja de Jesus. A paz a todos que creem. A paz a todos que estão no sistema, mas que creem também, que eu considero também os meus irmãos, e que espero que um dia vocês tenham coragem e se libertem disso. Eu não vou dizer para vocês nada que vocês têm que fazer. Ouçam a voz de Deus, a voz da verdade, e Ele dirá a vocês o que vocês têm que fazer. A paz do Senhor. Amém. Até a próxima.